Não sei se o bom dia saiu completo. Bom dia, pessoal. Vamos lá esperar o pessoal chegar. Fiz um story perguntando quem iria assistir agora, quem vai assistir depois. A live sempre fica salva. Então tô esperando a galera que falou que ia aparecer agora. Chega aí, vamos conversar, que esse jogo é muito sinistro. Esse jogo é foda. Tem toda uma questão prévia à interpretação que eu fui buscar junto às pessoas do meu laboratório. Essa foi uma semana diferente, em que eu simplesmente abri o grupo do laboratório e falei, galera, ainda estou estudando esse jogo. Preciso que vocês me ajudem. E aí as pessoas trouxeram o que elas acham, né, que é a mensagem do jogo. Então tem umas coisas muito interessantes que eu cheguei a destacar aqui. Eu não sei ainda se vale a pena, compartilhar aqui na live o que elas disseram. Ou se depois eu coloco numa publicação à parte ou numa story à parte, para que vocês possam ler, degustar, entender. Porque são olhares sobre esse jogo diferentes do meu olhar, em vários aspectos, e que complementam a minha leitura também. Aí eu tenho um amigo que é meu vizinho, que faz parte do laboratório, tem 2 pessoas no laboratório no meu condomínio, é muito engraçado. E ele falou, cara, adorei essa dinâmica, a galera realmente é boa, sim, a galera que tá no meu laboratório já tá entendendo de tarô faz um tempo. Então seria uma ótima oportunidade para quem quiser exercitar novos significados também, fazer parte desse projeto. Esse é um projeto bom para quem estuda, para quem joga tarô de maneira cotidiana. Aí vamos lá. Por que esse jogo é tão difícil? Em primeiro lugar, o título dele foi um título que veio para mim de uma maneira intuitiva. O título era o poder de dizer eu te amo. Mas não é só eu amo alguém. É um poder de reconhecer as coisas que você ama e que te justificam nessa vida, que são riquezas também. Mas a gente está olhando excessivamente para a realização individual, excessivamente para a parte material e deixando de curtir as riquezas afetivas. Esse é um jogo sobre riquezas afetivas, sobre situações onde nos sentimos muito pobres afetivamente e situações onde a gente renova a fé no amor, no sentimento, nas relações, nas conexões entre as pessoas e no amor mesmo como força da vida, tá? Adele, minha querida, um beijo pra você, muito obrigada. Minha alma berra uma liberdade, mas ela também tem uns belozinhos dela. Essa é uma semana onde a gente fala muito sobre relações, né? Porque, vamos lá, tem o dia dos namorados, aí no dia seguinte, que é hoje, que é o dia que eu prefiro hoje, porque hoje tem muita gira de Exu acontecendo no Brasil. Hoje é dia de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, né? E dentro das práticas de sobrevivência de quem cultua Exu, nossos ancestrais, eles acabaram tendo que relacionar, né, Exu a Santo Antônio para sobreviver. Santo Antônio pequenino, amansador de burro brabo. Caralho, quando conta esse ponto numa gira de Exu, parece que eu vou morrer. Geralmente quem vem é seu tranca-rua. Não é a minha pomba-gira. Quando esse ponto toca. E eu passo mal. Às vezes toca e não acontece nada. Porque não é dele, é negócio dele.
Então a gente fala sobre o santo casamenteiro, a gente conecta ele com o Exu, que na verdade é um orixá que também fala sobre os laços, fala sobre as conexões, fala sobre a libido, fala sobre o poder sexual, o poder da procriação. Existem representações de Exu na Nigéria com falos gigantescos. E me parece que algumas representações originais de Santo Antônio também foram adaptadas, né? Porque, enfim, não vou entrar nesse aspecto agora. O objetivo não é falar de Santo Antônio. O objetivo é falar que essa é uma semana em que a gente pensa relacionamentos. Isso aparece no jogo. Só que de uma forma muito sutil. Nós temos 2 cartas de copas. Ele é um jogo gigante. Ele é um jogo que era para ter 5 cartas. E por algum motivo eu acabei tirando a mais. Entendi muito facilmente que o Rei de Ouros está no topo do jogo. A última carta tinha que ir para o topo do jogo. Eu tiro na ordem. A primeira carta que eu tirar sempre vai ser o sim. A segunda sempre vai ser o não. A terceira sempre vai ser um porquê. E depois o topo do jogo. O topo do jogo é que eu vou reconfigurar. Se saíram 3 cartas e a última, as 2 últimas conversam mais fortemente, aí eu vou organizar o topo de uma outra maneira, como eu organizei nessa semana, o Rei de Ouros acima do jogo inteiro. Porque ele realmente é o dono do jogo. Ele é o cara do dinheiro. Mas ele é um cara também que não é só multiplicar riquezas. Ele chegou ao mais alto trono de ouros porque ele aprendeu a compartilhar. Tá? Então, Adélia, solitude, né? A solitude e a autonomia afetiva também, elas chegam pra gente. Olha só, é um jogo onde o amor fala fortemente com a gente, e principalmente com as pessoas que estão obcecadas por trabalho e dinheiro. As pessoas que não param de perseguir um determinado objetivo e que elas, no curso, né, no percurso desse objetivo, se sentem pobres, se sentem distanciadas, falta alguma coisa. Por mais dinheiro que você esteja fazendo, um determinado objetivo ainda não está aqui. Ele representa o Rei de Paus no não. Tá faltando alguma coisa para nos dar uma sensação de prosperidade, de riqueza. E essa coisa que tem que ser colocada no lugar é do campo dos afetos. É do campo de copas, é do campo da generosidade em ouros, é do campo de compartilhar vitórias em paus. O que está faltando, aquela cereja no bolo da nossa prosperidade, de um sentimento de estar bem, de estar rica, de estar... Não é só dinheiro. Não é só dinheiro que está faltando essa semana. A gente vai ter que renovar a fé no amor como um combustível da vida. Então as riquezas afetivas estão nos sendo mostradas a partir das nossas dificuldades relacionadas à vida material e profissional. Vamos lá. Eu abri aqui o laboratório, mas deixa eu olhar exatamente o jogo da semana para achar mais rápido as cartas. Eu tenho que ir aqui. Eu mandei pra eles, galera, esse é o tarô dessa semana aqui, não tô conseguindo entender a gente, entender ainda. Eu preciso que a gente converse sobre isso. Abri o laboratório para comentários. No sim do jogo a gente tem uma carta de ouros. No topo do jogo a gente tem uma carta de ouros. Acima do jogo inteiro a gente tem mais uma carta de ouros.
Nós estamos falando de riquezas. A gente tem 2 de copas e 2 de paus. A gente está falando de riquezas afetivas também e de ideais ricos, ideias ricas que podem ser compartilhadas. Então, no sim, a gente tem o 8 de ouros. Bora lá. Quem é esse cara do 8 de ouros? Ele tem aparecido bastante. Ele é o momento em que o trabalhador do naipe de ouros, ele já não é mais um estagiário. Ele pode ser, na sua vida, se você estiver fazendo estágio, por esses dias pode aparecer a possibilidade de um estágio que te pague melhor, de um estágio que te ofereça mais ferramentas, que faça você crescer com os desafios. Mas ele já não é mais um novinho. Ele é um cara que já conheceu a própria derrota, as próprias misérias. Ele perdeu tudo. Ele era próspero, ganhou uma segunda chance depois de cometer um crime. Dentro dessa segunda chance, que é quando ele vai trabalhar para um rei muito rico, ele acaba se envolvendo numa historinha, numa novelinha lá dentro, em que ele tem que servir aos deuses. E servir aos deuses significa, em algum nível, trair os homens. Isso não importa muito para o nosso jogo aqui, esse trair os homens. É porque faz parte do processo dele ali dentro da carta. Dentro da historinha. Ele recebe uma proposta da rainha para ele construir uma coisa que ela vai usar para atrair o rei. E ele ganha uma bolada por isso. Se foi esse rei que deu uma segunda chance, não faz o menor sentido ele trair o rei, ajudar a rainha a trair o rei. Então o que faz ele decidir aceitar a proposta da rainha? O que faz é, ele percebe que os deuses estão do lado da rainha, contra o rei. A rainha está sendo manipulada diretamente pelos deuses. Então, se a rainha vai até ele, é como se ela tivesse encostada. Ela está encostada com Afrodite e com Poseidon. Os deuses é que estão sacaneando o rei, o marido dela, fazendo ela se apaixonar por um touro. Uma história sem cabimento. Ela quer trair o rei com um touro. Quem vai construir a vaca de madeira para ela poder trair o rei? O arquiteto do rei, que o rei tirou da rua. Eu estava vendo esses dias o Seu Jorge. O Seu Jorge é um puta de um ator, né? Ele é muito bom em tudo que ele faz. Ele é um excelente ator. E aí apareceu ele com figurino de Genio Zeppelin, da Ana Mulaer, porque ele vai fazer o filme. Gostou, amiga? A japonesa. Linda. E japonesa. Ele faz esse filme, ele tá fazendo esse filme. E aí eu lembrei... Ai, tem alguém tocando campainha, cara. Como é que eu vou saber agora? O que é, quem é? Pode ser engano, mas a gente vai ter que ir lá juntas. Vamos lá. Se eu tiver que parar a live, eu vou ter que parar a live, não tem o que fazer. Bom dia. Ô, meu querido, você veio trazer pra mim? Ah, Paulinho, será que você pode guardar na guarita que eu pego? Porque eu tô numa reunião de trabalho agora. Me desculpa, tá? Mas te agradeço muito. Beijão, querido. Tchau. Aqui no meu condomínio você tem que andar bastante para resolver coisas. Aí o querido do Paulinho, que é um dos nossos porteiros, ele... A primeira vez que chama ele de Paulinho, eu chamo ele de seu Paulo, mas aqui ele falou, eu sou Paulinho. Ele gosta de ser chamado assim.
Aí ele trouxe para mim alguma coisa que chegou dos Correios. Bom, esse herói, ele tá do lado dos deuses, tá do lado da rainha, porque a rainha está sendo usada pelos deuses, e ele agora está dedicado a fazer o que a rainha pediu a ele. Ele tá tipo num laboratório dele, na oficina dele, fazendo um tipo de trabalho que ele nunca fez na vida. Então ele está pesquisando, ele está estudando todas as ferramentas, ele está organizando as suas ideias. Talvez ele tenha contratado um assistente. Não sabemos. Ele está em profunda concentração para realizar alguma coisa profissionalmente. Essa é a imagem do 8 de ouros, que é o sim do nosso jogo. Então, que tipo de situação essa carta traz? O 8 de ouros, sim, do nosso jogo, traz situações onde você está vivendo alguma experiência de expansão, de desenvolvimento profissional. Ou o contrário, isso está te faltando a concentração do trabalhador que quer chegar a algum lugar, que quer chegar a um objetivo. Então você pode estar sendo uma pessoa super dispersa agora, gastando energia com outras coisas na vida que não tem que gastar, em vez de ir lá dominar as suas ferramentas. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que o trabalhador que está sendo trazido no sim desse jogo esteja trabalhando excessivamente. Ele só consegue trabalhar e nunca chega a um outro lugar na vida. Isso vai ser explicado, essa possibilidade interpretativa, pelas outras duas cartas da base do jogo. Mas vamos ainda nos ater ao 8 de ouros, tá? Eu vou mostrar de novo a imagem do 8 de ouros para quem chegou agora. Ela é muito parecida com o 2 de ouros. No 2 de ouros o herói tá assim, ó. Quer ver? Não sei se eu devo mostrar a carta. Vou mostrar. No 2 de ouros o herói tá na mesma posição. Qual é a diferença? A diferença é que ele tá lá no início da jornada dele. Ele não sabe nada ainda. Ele é muito jovem, ele tem 1000 ideias, ele ainda não sabe qual caminho tomar, ele só tem a força de trabalho dele, algumas ferramentas e a inspiração. Isso é o herói no 2 de ouros. Entre o 2 e o 8 acontece toda uma novelinha, como eu descrevi para vocês. Ele prospera por meio do trabalho, ele comete um crime, ele perde tudo, ele é chamado pela... Aqui, ó. Esse é o 2. Que não está no jogo dessa semana. Olha como ele é parecido com o 8. Aqui ele está mostrando, ele está ostentando as ferramentas de trabalho. Ele está mãos à obra. Aqui ele também está mãos à obra. Mas não tem esse alarde todo, né? Ele já está velho de guerra. Ele já está calejado. Ele está num reinício em relação à vida profissional. Então pode ser você ali no teu trabalho tendo que expandir seus conhecimentos, tendo que dominar coisas que você, apesar de fazer o que você faz, ainda não domina. Pode representar a dedicação, a concentração necessária para realizar algo. Ou novas oportunidades profissionais. Já que o 8 vem depois do 7, no 7 a gente lida com propostas de crescimento, ou com uma aceitação de que a gente pode ganhar mais, receber mais, no 8 é preciso se dedicar a isso. Aí a gente vai para o não do jogo. O não do jogo traz um rei, sendo que esse rei bombou na semana passada. Ele estava no topo do jogo da semana passada. Ele era um dos donos daquele jogo lá. Por que é que esse cara tá no não agora? O rei de paus, Teseu.
o rei mais ousado de todos, o rei que tem uma liderança absurda, que movimenta as pessoas, as ideias das pessoas, a fé das pessoas nas ideias dele, bota todo mundo para trabalhar ao redor das realizações dele. É um cara de feitos internacionais. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu fiquei puta com o Thiago Ávila. O Thiago Ávila que foi com os outros 11, as outras 11 lideranças para tentar prestar ajuda humanitária à Palestina. Eu fiquei com raiva. Depois, conversando com uma amiga, né, ela trouxe para mim o comentário de alguma outra pessoa, talvez uma influenciadora. Já é muito privilégio masculino, né? Ele deixar a mulher aqui com a filha e decidir viver essa aventura, ir lá para Palestina, correr risco de vida. É muito poder fazer o que ele quiser, né, com o tempo dele. Eu não sei se eu concordo tanto com essa visão, não. Porque para todos os feitos heróicos de homens, de mulheres, a gente vai precisar de tempo. A gente precisa de ousadia. Mas me fez mal ele se colocar em risco. Me fez mal ele se colocar em risco tendo família. Ele podia ter assinado os papéis da extradição, né? Mas ele se recusou. Ele, optou pelo heroísmo. E esse heroísmo dele me incomoda, eu não sei explicar. É como quando você está assistindo a um filme e você está torcendo muito por um determinado herói, mas você está vendo que o herói está indo fazer merda. Ele está assinando uma sentença de morte. Então aquela angústia, aquele mal-estar, me deixou com raiva dele. Por mais que eu torça por ele, por mais que eu torça demais pela Palestina, por Gaza. Enfim, eu acho que ele nos sequestrou com ele. É isso que eu penso. Então esse rei de paus, que tá no não, ele pode ser um super influenciador do nível do Thiago Ávila. Ele pode ser em você uma força profissional muito grande, capaz de realizar coisas, ideias que envolvam outras pessoas. Se vocês observarem, toda a jornada de paus do tarô mitológico, ela envolve muita gente. Os caras vão de bonde até a ilha da Cólquida para buscar o velocino de ouro de Zeus. Então, sempre dar vida a grandes ideias é envolver pessoas. É você ter uma generosidade. A generosidade de incluir, de compartilhar, de ouvir, de aprender. A gente só consegue realizar coisas coletivamente. Um estabelecimento comercial. Uma super ideia que um dia um empreendedor teve. Isso só vai funcionar se todas as pessoas ali estiverem envolvidas minimamente com o trabalho. E isso pode ir mais longe. Isso pode ir mais longe se houver uma liderança realmente boa, que saiba olhar para essas pessoas e entender que cada uma delas tem também um rei de paus dentro de si. Não é só o trabalhador de base que está ali. Então, o bom líder é aquele que consegue fazer as pessoas que ele está liderando acreditarem mais em si mesmas, né? Amigona, comentando sobre o Thiago Ávila, que para quem chegou agora, eu tava falando mal. Eu compartilhei, né, as notícias sobre ele, mas eu fiquei com raiva dele se colocar em risco, sequestrar todo mundo junto com ele, entendeu? Faltou essa coisa do, sei lá,
Eu entendo a proposta, mas eu fiquei puta. Aí minha amiga fala, eu morri de preguiça, achei muito privilégio branco, o cara preso e ele normal. Na mesma semana que mataram um jovem no Santo Amaro, eu fiquei muito sensível. Caralho, essa parada do Santo Amaro. Eu moro do lado, né? Eu moro do lado da Glória, que é o bairro no Rio de Janeiro, onde houve aquela invasão da polícia. A polícia invadiu uma festa junina e matou um rapaz. Foi tudo, né? Os fatos foram na sequência, assim. Então, fiquei puta com o Thiago Ávila, apesar de compreender muito a causa. Thaís, obrigada por comprar selos, minha querida. Então vamos lá. Aí no não do jogo a gente tem esse rei de paus. Ele estar no não significa uma pessoa que pode não estar exercendo o seu rei de paus completamente. Sim, André, eu vi. O rapaz se chamava Eros, né? Pois é. O Eros aparece indiretamente esta semana. É isso, amigona. O branco herói pode morrer. O jovem estava com a família e queria viver. Os babalaôs fazem um tipo de juramento onde antes deles cuidarem da comunidade, eles precisam cuidar primeiro de si mesmos, depois da família. Depois eles estão disponíveis para as outras pessoas que precisarem deles. Imagina se ele deixa essa família sem pai. Mas é isso, cara. As mulheres sempre vão ver de maneira diferente, né? Ou você tá trabalhando e nunca consegue trazer efetivamente o rei de paus em você. Ele aparece, ele dá o ar da graça, como aconteceu na semana passada. A pessoa realizada porque não estava usando o aplicativo. Que porra é essa? Apareceu aqui, pausado porque você não estava usando o aplicativo. Então, o que eu tava falando? A frase exata. Você pode estar trabalhando e nunca alcançar esse trono em você. Sabe por quê? Esse trono não é mesmo para todo mundo. A gente tem uma atualização do capitalismo hoje, através do marketing digital, que é aquela injeção que a gente recebia das novelas, né, de que o certo é querer ser milionário. Você não pode desejar uma vida modesta. Você tem que chegar a uma vida ostentação, né? Essa vida ostentação, ela vai ter a ver mais diretamente pelo fator financeiro com ouros. Mas um rei de paus, ele é o influenciador. Ele é o cara que chega lá no trono do marketing digital. Esse trono não é só ouros, esse trono é paus também. A gente está tentando ir além do trono paus. Ou a gente está com muita dificuldade de ir para o trono paus, porque a gente está pegando um caminho errado, um caminho que desconsidera algumas questões afetivas que precisam ser olhadas. O meu palpite inicial ao olhar para esse jogo tem uma pessoa trabalhando pra caralho no 8 de ouros e que nunca chega a um determinado reinado. Só que esse reinado não é de natureza ouros. Ele é um reinado de natureza paus. E realmente, não é todo mundo que vai chegar ao trono, ao último trono de determinados naipes. Não vai. Porque esses tronos, eles são lugares de uma liderança muito, muito absurda. As rainhas, elas são os ventres dos naipes, elas criam. Quando você compra uma casa, você é rainha de ouros. Você quer chegar à sua imperatriz.
mas você é a rainha de ouros. Mas para você ser um rei de ouros, você tem que ser uma empreendedora. Você tem que ser uma pessoa que faz o dinheiro circular também para outras pessoas. Você tem que ser alguém que faz as pessoas acreditarem no dinheiro delas, na capacidade da vida material delas. Uma Nath Finanças é rei de paus e é rei de ouros. Ela fala para muita gente. Ela não é só rainha. Ela não chegou e adquiriu coisas só para ela. Ela não simplesmente criou, ela compartilha. O rei tem essa parada da gestão. A rainha tem a pegada criativa, mas o rei pega o fruto da rainha e apresenta para o mundo. Tipo Simba, né? Levanta e um dia isso tudo aqui será seu. Então a primeira coisa que eu vi é um trabalhador que nunca consegue chegar a um determinado reinado. A Nath de Oxóssi, né? Antes de postar, antes de entrar com a live, eu postei uns stories lá onde eu falo sobre Oxóssi como rei de ouros, é o dono das riquezas da terra. Esse rei de paus pode estar no não? Porque também a gente tá faltando alguma outra coisa pra gente acessá-lo. Mesmo que ele seja para você, e ele vai ser para você. Por exemplo, diante de um mestrado, um doutorado, você lecionando, você é rei de paus. Você pesquisando é rei de paus. Aquele conhecimento que você está produzindo ou compartilhando, eles movem outras pessoas, é o reino das ideias. A publicação de um livro, de uma obra, o lançamento de uma peça de teatro, isso é rei de paus. O PDF que você lança como nutricionista. O Renato Sorriso, Gari, que quando atravessa, né, a Sapucaí sambando pra caralho, ele é o rei de paus dele. Ele representando a Conlurb do Rio de Janeiro, ele é um rei de paus. Entendeu? Amigona, eu tava falando que quando uma pessoa faz um doutorado, ela tá assumindo o rei de paus dela. Entendeu? Mas infelizmente o rei de paus tá no não. A gente ou tá com dificuldade de vestir o rei de paus na gente, ou a gente tá pegando um caminho errado para acessá-lo. Aí vamos pro porquê. No porquê a gente tem a primeira carta de copas e ela é altamente indesejável em uma semana onde se fala sobre namoro, casamento. Ela é problema. É um momento dentro da história de amor contada em paus onde a heroína se frustra muito. A relação dela se quebra. Ela ultrapassou uma fronteira que não poderia ultrapassar. Mas foi importante. Ela tinha que ver a verdade. Ela não estava enxergando a verdade. O 5 de copas é uma carta que traz 5 copas, 5 taças derrubadas ali porque eles fuderam e beberam vinho a noite inteira. Aí, nheco, 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 nheco. O boy só aparece para ela em presença, né? Ele não aparece fisicamente para ela, ela escuta a voz dele, ele tá ali, ele é um corpo que ela sente que toca o corpo dela, mas ele é um deus. Então ela tá há um tempo se relacionando com Deus. Olha que louco. E ela não pode ver o rosto verdadeiro dele. Ela não pode ver como ele é, ela só pode senti-lo. Só que quando ele goza, ele pega no sono e esse
poder de se esconder não tá mais ativo, né? Ele relaxa. Então ele pegou no sono. Ficou descansando ao lado dela no modo corpo. Fisicamente. Cansado, né? Tomou-lhe um chá. Capotou. E o que a mocinha vai fazer? Ela vai olhar o rosto dele enquanto ele está dormindo. Mas ele não é otário. Ele sente o movimento dela e imediatamente ele fica puto porque ela descumpriu o acordo. E aí ele vai embora. E o modo dele ir embora é voar pela janela. Ela, no entanto, é uma mortal. Ela sai correndo atrás dele. Né? Pelo amor dos deuses, não me abandona, não me deixa. E aí ela acaba se desequilibrando e caindo da sacada. Porque ela não tem asas. Ele tem. Ele é filho de Afrodite, o nome dele é Eros. Eros foi embora. Olha que simbólico. Depois da operação no Santo Amaro. Essa carta é uma merda. Ela é aquela coisa dos males que vem pra bem. Mas é uma merda. Você vê o verdadeiro rosto de uma pessoa, sendo que você estava, né, iludido, não era aquilo. Você vê o verdadeiro caos de uma determinada situação que você estava romantizando. Mas pode não ser uma situação de agora. É uma ruptura de acordo, de contrato. Uma decepção afetiva, uma desilusão com uma pessoa que você gosta muito, mas às vezes não uma relação afetiva sexual, uma relação apenas afetiva. Mas é também a ruptura, né, das relações afetivas sexuais. Essa é uma carta que pode se manifestar de formas muito dolorosas mesmo. Como pessoas sofrendo acidentes envolvendo quedas ou cometerem já aconteceu quando a Carol Heller, era uma influenciadora, que era uma mulher lésbica, que era bolsonarista, ela sofreu uma mega lavagem cerebral do bolsonarismo e entrou numa de cura lésbica. Num determinado momento, ela acabou se desvivendo. E ela se desviveu como? Se atirando de uma altura. A semana em que ela morreu foi uma semana marcada pelo 5 de copas. Odeio essa carta. Ela pode acontecer de maneira branda. Vou te dar um exemplo muito brando. Você tá flertando com uma pessoa e ela não é nada daquilo que você vê. Aí você vai encontrar com ela e fala, porra, dei mole pra um feio. E aí é isso, decepçãozinha. Ver o rosto do outro. Ou pegar uma sombra ali do outro que você tá amando, que você não vai deixar de amar, mas você viu. Mas é uma carta também que pode não falar sobre o agora. Ela pode falar sobre você reviver dores, decepções, frustrações, quebras de acordo, términos, sentimento de abandono, sentimento de rejeição, associados ao passado. Ela é uma carta que pode falar de gatilhos. Eu tive uma experiência assim essa semana. Tive um BOzinho da minha mãe para eu resolver, que eu fiquei meio puta dela me procurar para resolver esse BO para ela. Eu resolvi, cara. Minha mãe. E descontei
no boy, de certa forma, com um ciúminho, entendeu? Quando eu percebi que eu tava fazendo isso, eu falei, cara, eu não tô com ciúme dele. Eu tô revivendo o fato da minha mãe ter ido morar com meu padrasto quando eu era pequeno, ter me deixado na casa dos meus avós. Eu tô revivendo um sentimento de traição de lá de trás. Não tem nada a ver com o boy que tá aqui falando comigo todo dia. Porque é que num jogo que começa dizendo trabalhar para um caralho, sem encontrar o rei de paus, sem chegar a um determinado trono, por que essa carta do 5 de copas vem como porquê explicando esse jogo? Em especial explicando essa sequência. Para mim tem duas possibilidades. A gente está trabalhando demais e não consegue ter sucesso afetivo, ou a gente não está tendo sucesso afetivo e aí está gastando demais essa energia ali, em vez de deslocar essa energia para a nossa realização individual, nosso trabalho. Para mim, o tarô desta semana está conversando especialmente com pessoas que possam estar vivendo essas duas situações. Ou trabalho em excesso sem amor, ou amor / desamor em excesso, sem dedicação profissional. Então é um jogo muito difícil. O que ele está dizendo é um texto difícil de ser lido, sabe? Por isso que, como eu disse no início da live, eu convoquei a galera do laboratório, joguei lá a carta e falei, gente, esse é o tarô da semana, não entendi ainda, então me ajudem. E o pessoal me ajudou pra caramba. Separei as frases, eu acho que é mais efetivo entregar essas frases depois para que vocês possam ler e pensar, por exemplo, nos stories ou numa publicação à parte, do que aqui. Que aqui vocês vão só ouvir e vão se perder. Então a primeira parte do jogo está cumprida. Tá? Sim, não, por quê? Trabalhar demais sem nunca encontrar o trono e sem chegar a uma realização afetiva, ou insistir numa realização afetiva, né, e gastar muita energia com isso e não conseguir botar energia no trabalho, na realização profissional. Topo do jogo. Foi muito legal, né, Ariadne, ter aberto o laboratório. Ó, Fê, começou a 43 minutos. Nossa, 43 minutos já. Gabiter, eu me vejo na base do jogo. Voltei velha de guerra para a sala de aula e não consegui me tornar a professora. Rei de paus no não. Uma liderança positiva. O voltar para o trabalho é o 8 de ouros, né? Voltar para a sala de aula. Foi embora o ideal de mim. Fiquei frustrada e fui embora. Você foi embora. Você que foi embora. Entendi. Volta. Respira e volta. Tem que ter um outro olhar sobre essa geração. Essa geração é muito difícil mesmo. Está lidando com muitos avanços tecnológicos, com muito discurso de ódio. Com muita socialização de gênero, assim, de atualização e radicalização dos estereótipos de masculino dominante, feminino submisso. É difícil pra caralho. Mas respira. E vê se você não tem que, de repente, atualizar seu olhar sobre essa geração, sobre essa sala de aula. Tô falando isso por causa das cartas que saíram no topo. Vamos lá. Ou não. Pode ser que seu caminho seja outro. Quando a gente vai pro topo do jogo, a gente se depara com uma carta. Meu gato não para de miar. Eu não posso deixar ele entrar aqui, porque eu tô fumando. Eu tenho que ter essa responsabilidade com eles. Quando a gente vai pro topo, a gente tem uma carta onde essa heroína
que quebrou a sua relação na base do jogo. Essa carta que está no topo, ela é 2 cartas à frente do 5 de copas. 2 passos, 2 capítulos à frente da heroína que quebrou a cara aqui. A gente tem a heroína diante de Afrodite, ajoelhada, dizendo: mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. É uma carta onde ela acordou. Ela foi em busca do que ela quer. O que acontece entre o 5 e o 7? O 6. No 6, a heroína, ela tá chorando e chorando e chorando por essa relação. E ela não sai do lugar, ela não sai daquela. É aquela tua amiga que só fala sobre a relação que acabou. Ou então, você é essa amiga. Olha, eu tive uma pessoa na minha vida que não é mais do meu círculo de amizades. Eu tenho amizades de quase 30 anos, cara. Eu sou uma maluca Eu sou muito leal, minhas amigas são muito leais. A gente é muito maluca por lealdade. Então, para eu tirar uma pessoa da minha vida, assim, esbarrou. Esbarrou no fator lealdade para mim. Mas era uma pessoa que eu perdia muitos e muitos dias, muitas horas da minha vida, sendo o bom dia matriarcado exclusivamente para ela. Amiga, sai dessa, amiga é roubada, amiga é cilada, amiga não sei o quê. Passava por situações absurdas na mão dos caras. E aí depois de eu falar tudo isso, ela voltava a sair com os filhos da puta. Ai, dá uma raiva. Ribi. No 6 de copas, que não está aqui, a heroína só lamenta. No 7 tem uma atitude. Quando você sai do lamento e toma uma atitude na vida, se reconecta à força do desejo, você volta a se movimentar na direção de uma vida que te inspira, que você quer para você. Isso é 7 de copas. Ela está fazendo um pacto com Afrodite. Ah, Maria Gabriela, mas o conteúdo desse pacto é um macho. Não precisa ser um macho nesta semana. O conteúdo do seu acordo com Afrodite como amor, força da vida, é o que você quer, o que seu coração pede para você. Que às vezes você acha que tá querendo a pessoa, mas de repente você tá querendo uma relação e não vai ser possível com aquela pessoa porque aquela pessoa é aquela pessoa. Seja como for, o que é verdadeiro para o teu coração, o que você quer, aparece e fala no 7 de copas. Ela só dá um jeito na vida dela quando ela sai do chororô que foi causado pela decepção afetiva no 5 de ouros e procura essa sogra, que é a dona do amor, para dizer: eu quero o amor do seu filho. Eu quero muito isso, me ajuda. Afrodite, então, manda ela cumprir uma série de tarefas. Essa é a carta que eu chamo de Afrodite fazendo Luciano Huck com ela. Se você conseguir atravessar essa piscina de gelo a nado em
menos de 15 segundos, chegar do outro lado, né, e fazer uma coreografia de Vogue da Madonna, você vai ganhar a sua casa reformada. A humilhação do pobre. Olimpíadas do Faustão também era, né, técnica de humilhação de pobre na TV aberta, domingos. Bom, o 7 de copas é um eu quero. Eu quero isso porque eu amo isso, porque isso é amor pra mim, porque isso me move, porque isso me enche de tesão pela vida, porque isso faz eu encontrar Afrodite dentro de mim. Precisa ser uma pessoa? Pode ser uma relação, não ser essa pessoa aí, uma outra. Mas pode ser outras coisas na vida também. O que você quer de verdade da sua vida? O que seu coração está pedindo? Porque no 5 houve uma desconexão do coração. Quando a gente vai para o topo do jogo, ele está querendo que a gente se reconecte com o que o nosso coração pede. O que é que o seu coração está pedindo? Está faltando alguma coisa para ele. É por isso que esse trabalhador só trabalha que nem um corno e nunca chega a um determinado trono. Não está faltando só riqueza material, está faltando uma riqueza de natureza afetiva que nos enche de inspiração, que nos move. Então, no 7 de copas, assim como no arcano dos enamorados, precisa acontecer uma escolha que é feita a partir do coração. O 7 de copas também pode representar você diante de uma mulher com um determinado poder, com quem você faz um acordo. Uma mulher te dá uma oportunidade. Se você tiver que fazer uma oferenda para Oxum, tá devendo uma obrigação para Oxum, o 7 de copas pode ser um se ajoelhar diante dessa deusa do amor. Chato! É porque ele é mais alérgico, mas assim que ele começar, eu vou ter que apertar um. Porque assim que ele começar a sentir o cheiro, ele vai sair daqui. Eles não param de miar até eles conseguirem o que eles querem. Estão acostumados com esse modo, eu acostumei mal, eu tenho que aceitar. Né? Ansiedade de separação, e é isso aí. Então, no 7 de copas, o que representa para você ajoelhar aos pés de Afrodite? De uma mulher que te diz, ok, vinde a mim, né? Vinde a minhas criancinhas. Você quer isso com toda a força do seu coração? Vamos ver se você quer mesmo. Aí Afrodite manda ela fazer coisas impossíveis. Manda ela cumprir diversas tarefas para ela se mostrar digna do amor de Eros. Então, assim, a gente assume um compromisso. A gente renova um laço com o nosso coração. A gente está dizendo o que a gente realmente quer. Mas isso é suficiente para chegar lá onde a gente quer? Não, isso é um enriquecimento do nosso olhar, da nossa inspiração afetiva para essa vida prosseguir. Para a gente ir além dessas misérias íntimas que estão demarcadas no 5 de copas. Porque você pode estar vivendo agora uma situação 5 de quebra, de rejeição, mas isso está enfiando o dedo em feridas de uma vida inteira relacionadas ao abandono, por exemplo. Aí tu trabalha e nunca encontra teu trono. O que está faltando? Uma renovação da fé no amor. Tá na hora de dizer o que você quer muito. Isso vai fazer com que a gente saia de uma condição de estar se sentindo muito pobre e consiga se aproximar de determinadas riquezas. E isso é trazido para a gente, é narrado no 6 de ouros. O 6 de ouros traz o herói lá do naipe de ouros, que começa o jogo no 8. Então a gente está lidando com 2 capítulos antes desse 8. Ele saiu, vou ter que fechar a porta.
E esse rei aqui, então, está oferecendo dinheiro para um cara muito pobre. Só que ele não foi sempre pobre. Ele é um cara que perdeu tudo. Como já falamos, nosso herói do naipe de ouros começa a jornada de ouros como um construtor, um marceneiro. E ele evolui, ele se transforma no maior arquiteto ateniense de todos os tempos. Uma figura que construiu coisas extraordinárias, monumentos. Que se você for à Grécia hoje, é coisas atribuídas a ele. Milênios depois. Dédalo. Dédalo é o arquiteto que atravessa o naipe de ouros. É o cara que a gente vai aprender com a relação que ele tem, que ele estabelece com suas riquezas e com suas misérias. Ele quer chegar a uma determinada situação de prosperidade. Então a vida dele é uma aula para a gente se conectar com as nossas riquezas. E para admitir as pobrezas que a gente traz e curá-las. Esse é um momento de cura. Porque esse é um momento em que o Dédalo está em situação de rua, é retirado das ruas pelo rei Minos, e o rei Minos, que até então vem sendo só o cara do dinheiro, tem a oportunidade também de fazer uma coisa boa por alguém. Essa é uma carta da solidariedade, da generosidade, do compartilhar riquezas, diminuir distâncias, parar de se sentir tão pobre, contar com a ajuda de alguém, realizar um encontro, uma visita, onde uma pessoa que tem mais ajuda quem tem menos. É a carta da tentativa de levar ajuda humanitária a Gaza. É a carta onde você é salvo por coisas boas que você já fez na vida. Existe um crédito espiritual que permite a você sair de uma condição de miséria íntima e respirar fora disso e perceber que você não é só isso. Como Dédalo não era só um criminoso. Ele não se resumia àquilo ali que ele fez. Ele já havia cumprido sua pena. Agora ele precisa de ressocialização. Então, uma carta da ressocialização também. Então, essa guinada na vida do anti-herói de ouros, onde ele sai das ruas e é salvo pelo seu próprio talento, pelas suas próprias riquezas, pela capacidade dele de contribuir com o mundo, trazendo o seu melhor. Essa guinada é o 6 de ouros. Então, duas coisas estão acontecendo no topo desse jogo. A heroína experimenta uma guinada emocional. Ela sai de uma condição de lamento, de tristeza, de muita miséria íntima, onde reviveu intensamente o abandono. Ela sai disso e se reencontra com a dona do amor. Ela não é só uma rainha. Afrodite é uma deusa. E ela se ajoelha diante dessa potência e diz: estou aqui com todo o meu coração, minha mãe, e eu quero isso. No 6 de ouros, esse herói que também está se sentindo muito, muito pobre, que conheceu suas misérias interiores, se ajoelha diante de uma potência de ouros, um rei muito próspero, e diz: sim, eu quero a oportunidade que você está me dando. Eu quero mudar de vida. Eu tenho outras riquezas, eu não quero mais me sentir tão pobre. Tem uma guinada no topo desse jogo, sucedida de uma situação de comemoração, de vitória. Cadê a carta da vitória? Não estava aqui. O 6 de ouros é a terceira carta do topo do jogo. E nele, o 6 de paus. O 6 de paus é a terceira carta do topo do jogo. Nessa carta, o herói de paus está levantando um troféu. O cara foi até uma ilha
levando amigos, construíram o próprio barco, viveram uma mega aventura, digna de sessão da tarde. Chegando na ilha, enfrentaram vários problemas. O rei da ilha gosta de games, é um maluco dos games. E simplesmente apresentou uma gincana para eles conseguirem botar a mão nesse troféu. Tipo, ó, não é qualquer um que chega aqui e pega uma relíquia que pertence aos deuses, que está sendo guardada nessa ilha por um dragão, não. Vai ter que enfrentar o dragão, vai ter que resolver provas absurdas, tipo arar a terra, domando dois búfalos que soltam fogo pelas narinas. Tem que fazer um monte de coisa absurda quando chega nessa ilha para conseguir botar a mão nessa relíquia que ele se propôs a buscar. Por que ele quer tanto botar a mão nessa relíquia? Porque botar a mão nessa relíquia representa colocar as mãos num símbolo dos deuses que traz prosperidade e vitórias para quem tiver aquilo ali nas mãos. Para o território onde aquela relíquia estiver, que é a lã dourada do carneiro do signo de Áries, aquele território prospera. Ele venceu os desafios. Ele venceu a gincana do rei. Ele pegou o troféu, o velocino de ouro. Claro que ele teve que burlar algumas regrinhas, mas faz parte da jornada de paus. Faz parte você ter essa esperteza, essa sagacidade nas gincanas da vida para levar as ideias adiante. 6 de paus é a carta da vitória. Eu quero o hino da vitória, por favor. O hino da vitória. 6 de paus é o momento em que os heróis do naipe de paus experimentam uma vitória, especialmente o herói do naipe de paus, que é o protagonista, que é o Jazão, realiza uma coisa, um feito histórico, um feito que outros antes dele não conseguiram realizar. Só o garoto que primeiro cavalgou a lã do carneiro, que foi o Freixo. Então, o 6 vai representar os nossos troféus na vida. Ele não precisa se referir só às vitórias de agora. A gente pode obter uma grande vitória essa semana. A gente pode ter uma razão para comemorar aí por esses dias, tá? Botamos a mão numa coisa que a gente queria muito. A gente pode também estar diante de alguma vitória que está se anunciando, mas ainda não está aqui. Ela pode ser a grande ideia. Se o naipe de paus é um naipe do elemento fogo, o 6 de paus é a carta onde ele ergue um símbolo solar, um símbolo de fogo, que é a lã dourada do carneiro. A gente está falando sobre o fogo das grandes ideias, obter vitória. Isso pode não acontecer agora. Você pode ter uma super ideia essa semana que você ainda vai desenvolver. E isso acontece a partir do momento que a gente para de se sentir tão pobre, tão coitada. Por causa do 7 de corações e do 6 de moedas. Com mais coração, com mais capacidade de compreender, né, a generosidade por trás da circulação das moedas, a gente acessa o vitorioso dentro da gente. 6 de paus, portanto, é a imagem do teu troféu, da tua vitória e das situações na vida que representam isso. Quando você se forma, teu diploma é um troféu. Quando você faz contato, às vezes, com o sentimento de vitória de uma maneira muito pontual na semana. Eu cumpri todo o checklist da semana, eu fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu não sou mais a pessoa que estava numa situação de procrastinação, de derrota, de energia baixa. Estou conseguindo virar o jogo, virei o jogo. Então
Então a gente pode fazer contato com a dimensão vitoriosa na gente de maneiras muito simples também. Aconteceu um negócio essa semana que já não estava acontecendo. Aconteceu, não tem tanto tempo da minha vida, mas é que ele de vez em quando acontece porque eu sequelo mesmo. Botei as contas, né, algumas contas em débito automático, e o gás estava em débito automático. Rolou uma generosidade, assim. O rapaz que veio aqui para cortar o gás me interfonou. E eu falei, como cortar o gás, moço? Calma, ele tá em débito automático. Ele falou, não tá não, moça, não foi debitado. Aí eu desci, né, pra ver isso, pra pagar e tal. Eu perguntei, você aceita pagamento então aqui na hora? Eu consigo resolver isso aqui na hora? Ele falou, consegue, você precisa de cartão de débito. Eu tô sem cartão de débito. Eles não aceitam Pix. Eu falei, fudeu, cara. Vou ter que tocar aí no interfone de alguém pra alguém fazer esse pagamento. E depois eu posso fazer o Pix pra pessoa na hora. O próprio rapaz que veio cobrar me concedeu o cartão de débito dele. Ele me ajudou. Pra mim foi uma situação de generosidade, 6 de ouros. Mas também foi uma situação vitória. É o gás, é o fogo da casa. Também é 6 de paus. Então rolou essa vitória aí, inesperada, né? Uma batalha que eu nem sabia que estava acontecendo. E é isso, não confie em débito automático que alguma coisa pode dar merda, tá? Principalmente se você movimenta, né? Muitos pagamentos são dirigidos à sua conta por que você é MEI ou alguma coisa assim, enfim. Preste atenção, confere o débito automático. Essa carta 6 de paus, ela pode representar vitórias que você já teve na vida, grandes ideias que você engavetou, mas que se você levar adiante, elas vão ter muita gente aderindo, vão mudar vidas. É sempre a grande ideia, a vitória, aquilo que tem que ser ostentado, aquilo que tem que vir a público, razões para comemorar, alegrias, orgulho das coisas que realizamos. E aí a gente conclui a segunda sequência desse jogo, onde nos reconectamos a riquezas. As riquezas afetivas, aquilo que é importante para o coração. E saímos de uma condição também miserável no que diz respeito à prosperidade, uma condição escassa, às vezes emocionalmente escassa. A gente se reconecta às nossas riquezas, ganha oportunidades, faz contato com alguém que nos bota para cima, que reconhece nosso valor, recebe alguma ajuda, um empréstimo, algum alívio acontece, uma segunda chance. A gente se reconecta, né? A riquezas afetivas e materiais. Sentimento de vitória. Esse vitorioso aqui e esse cara aqui tem muito em comum. Em primeiro lugar, o rei de paus que está no não aparece lá no 6 de paus. O que ele está fazendo aí? Ele é um dos heróis que estavam no barco do Jazão e foram para essa ilha buscar a lã dourada no carneiro. Ele estava nessa aventura. Ele é viciado em vencer. Esse é o nosso rei de paus. O 6 de paus é um vencedor. O rei de paus é o maior de todos. O 6 de paus é um realizador diante da sua realização, da sua vitória. O rei de paus é o maior realizador do mundo. É o cara dos feitos internacionais. Talvez você não precise chegar a ele, sabe? Talvez você só precise entender o que é importante, o que é vitorioso para você. Talvez você possa se conectar com o pequeno vitorioso em você. A pequena vitoriosa,
quem quer uma determinada vitória pontual, ou quem tem que honrar as vitórias que já teve na vida. Que às vezes não está faltando você chegar a novos lugares, não. Às vezes está faltando você celebrar os lugares que você já conquistou. Então, algum clique vai rolar na nossa dimensão vitoriosa e vamos nos reconciliar com ela a partir do amor e da generosidade. Não se trata de só trabalhar para chegar a um determinado reinado. Está faltando um componente que é de natureza afetiva, para dar um clique, ligar alguma coisa dentro da gente e isso nos devolver um sentimento de vitória, de mérito, não são só as conquistas materiais. A gente não precisa andar em círculos nelas. Para você alcançar uma prosperidade real e não só dinheiro, você vai ter que acessar riquezas afetivas. E aí como é que fica a leitura, então, para quem está não trabalhando excessivamente e com dificuldade na parte afetiva, para quem está fazendo o contrário, gastando muita energia afetiva e aí não consegue andar a sua parte profissional? A leitura é que você precisa se reconectar com o seu coração, que às vezes você está querendo a pessoa errada, a situação errada, você quer a coisa certa, mas não é ali que você vai achar. E você é legítimo, né, que você tenha, que você vai em busca do que você quer. E você vai ter que parar de ter tanta autopiedade, tanta autocomiseração. Vai ter que começar a se reconectar com o seu lado abundante. Tem riquezas dentro de você. E tu tá dando muito mole com a humanidade de não trazê-las para o mundo. Porque as suas riquezas podem fazer a diferença na vida de um monte de gente. Tem um monte de gente que não sabe o que você sabe, que de repente vem de uma experiência de vida completamente diferente da sua, já trabalha, domina até certas ferramentas e tá vencendo na vida, mas falta uma frase que você diga e que mude a vida daquela pessoa, sabe? Aí entra em cena o dono do jogo, o rei de ouros. Olha qual que é maior, o que era? O rei de ouros, cara do ouro, que tem uma cabra, símbolo de Capricórnio lá atrás dele, né? Tem seus funcionários ali, a guarda real, cheia de coisinhas nas mãos da guarda real, ó. Comidinhas e não sei o que, prosperidade, né? Muito ouro a seus pés, um trono feito de ouro, estudo de ouro, não sei o que de ouro. Quem é esse cara? É o rei Midas. É o rei Midas, é o cara que bota a mão e faz tudo virar ouro. Mas vocês conhecem a verdadeira história do rei Midas? Ih, caralho, fiz merda aqui, marquei uma coisa que eu não queria marcar. Eu só quero ver os personagens certinho da história do rei Midas, porque eu tenho muitos mitos na minha cabeça. São mais de 300. Então me faltam. Eu acho que era o Tiresias. Caralho, eu não combinei, cara. Entrou sem querer porque eu abri. Caralho, tô emocionada. Eu não combinei. Não era pra entrar agora, porque eu abri o YouTube e veio tudo junto.
Midas é um personagem da mitologia grega, rei da Frígia. O principal mito atribuído a ele é o de transformar em ouro tudo que ele tocava, né? Isso adquiria um caráter simbólico, metafórico na sociedade contemporânea, blá, blá, blá. Ele já era rico. Ele era muito rico. Não faltava nada para ele. Ele era tão apaixonado pelo próprio dinheiro. Gente, é muito emocionante, né? Uma mãe de santo que eu conheci falava que o orixá mora nas coincidências. Todos os dias eu acordo e faço meus rituais matinais e tal, e quando eu vou olhar a paisagem eu peço a benção aos orixás. E eles respondem. Teve uma vez que eu rezei pedindo muito Yansan para os ventos dela entrarem na minha casa e limparem, purificarem, que eu tinha feito um atendimento muito difícil. Eu precisava de energia para fazer o atendimento seguinte. Aí tava lá fora rezando, limpando energeticamente minha casa, o campo da casa. E entrei aqui, no quarto em que eu atendo, para fazer a chamada de vídeo com a pessoa. E tinha uma borboleta aqui em cima. E era início da noite, já não era mais um horário de borboleta, sabe? Então, rola muitas respostas, eu tenho muitas respostas. O orixá responde muito. Só quando você se aproxima do culto, você vê. O Midas. Isso, era o Sileno. Por que eu falei Tiresias, cara? Por que eu cismo que é o Tiresias? Tiresias não tem nada a ver com isso. O deus do vinho, Dionísio, sentiu falta do mestre dele, Sileno, que vivia bebendo e se perdia no caminho. Aí ele foi encontrado, completamente bêbado, e levaram ele ao rei Midas. Ele foi encontrado nas terras do rei Midas e os funcionários levaram ele para o Midas. E o Midas tratou ele como se fosse um outro rei. Tratou ele com uma hospitalidade, né? Com alegria, comeu de tudo, reconheceu ele, bateu altos papos com ele, ficou dias lá. 13º dia, esse mestre de Baco foi levado, foi entregue, né, pelo rei Midas, entregou, ó, tá aí, ó, tô devolvendo, né, são e salvo. Então, o Dionísio, o Baco, deixou o rei Midas escolher alguma coisa que ele quisesse muito para a vida dele, que o Baco daria para ele de presente. Ele escolheu que tudo que ele tocasse virasse ouro, de tão louco que ele era por ouro. E aí, obviamente, logo depois ele descobriu que ele não dava nem pra ele cagar. Como ele foi muito maneiro com o mestre do Baco, o Baco ajudou ele a reverter o feitiço. Falou, tá, cara, vai lá. Você entendeu que seu pedido é impossível? Você desperdiçou um pedido comigo? Então vai lá tomar banho numa fonte. Você vai se limpar desse negócio de ter transformado tudo em ouro. Tudo que era ouro ali vai voltar ao seu lugar. Até a filha dele, que foi petrificada, transformada numa estátua de ouro, ia voltar ao normal. Ele se lavou desse poder, né, terrível, e voltou ao normal. O que ele aprendeu com isso? Em primeiro lugar, ele aprendeu que para que mais dinheiro? Mais e mais e mais dinheiro. Em segundo, tem coisas mais importantes, muito mais importantes do que dinheiro, como poder cagar em paz, como a vida da sua própria filha. O rei de ouros, dentro do tarô mitológico, é representado por Midas
porque ele simboliza, na verdade, não uma mera acumulação de capital, mas a capacidade de fazer esse dinheiro circular. Tem muito? Vamos fazer então a roda girar. Tem muito? Então vamos fazer com que isso vá para as mãos de outras pessoas também. Gente, vai descarregar o meu celular, mas a mensagem do jogo está entregue. A gente não quer trabalhar para de repente chegar a um determinado rei de paus. A gente quer se aproximar de uma determinada prosperidade na vida. Essa prosperidade da qual a gente quer se aproximar precisa de movimentos afetivos. Precisa que a gente pare de se sentir tão pobre. Precisa que a gente aprenda a compartilhar. A gente pode obter vitórias, reconhecer nossas vitórias, ou ter ideias agora que venham a ser muito vitoriosas e nos colocar em contato com o nosso Rei de Ouros. O Rei de Ouros é um trono da prosperidade, da abundância, que compreendeu que a gente não precisa só de muito, muito, muito dinheiro, muito, muito, muito poder. Tem outras coisas na vida que nos abastecem, que nos sustentam, que fazem com que a gente se sinta rico. Então é uma semana de entender o que você ama. Entender como o amor te move e se aproximar disso. Por isso o título do tarô da nossa semana é O Poder de Declarar Amor. Venham jogar comigo. A agenda de junho está aberta. Ótima semana pra gente.